Talvez nós perguntamos aonde está Cristo. Eu lhe garanto e posso afirmar que Cristo está com o Pai. E com Ele nós temos a oportunidade dele estar intercedendo pelas nossas vidas, estar intercedendo por cada um de nós. Sem Cristo não existe a mínima possibilidade de nós termos alguma chance de chegar ao Pai. Porque só Ele, só Jesus Cristo, é a nossa segurança nesses últimos tempos que está sendo muito difíceis. Eu quero, nesta edição, pedir para que você possa nos acompanhar e trabalhar conosco, abrindo a sua Bíblia, se você quiser acompanhar, ou então ouça com muita atenção. Te aconselho a ficar até o final desta edição, porque eu tenho lá no finalzinho uma grande revelação para dizer para cada um de vocês. Uma revelação bombástica, onde com certeza lá estará a nossa esperança. Eu queria que vocês prestassem atenção ao que está escrito no livro de 2 Timóteo, capítulo 3. E nós vamos trazer como referência os versículos 1, 2, 3, 4 e 5. Então, vamos trabalhar com 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 1, 2, 3, 4 e 5. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Aí vem uma palavra muito importante, descrita na palavra de Deus, nos aconselhando: desses afasta-te. A realidade que nós vivemos nos dias de hoje, ela é um tanto quanto preocupante. Por que ela é preocupante? Porque a realidade que nós temos, inclusive com a falta de, vamos dizer, espécies para que nós possamos sobreviver de uma maneira geral, está ficando cada dia mais difícil, cada dia mais complicado. E Paulo, ele, na época, quando ele escreveu a carta a Timóteo, sobre os tempos difíceis, e naquela época ele já praticamente sinalizava as coisas que poderiam estar e estão ocorrendo nos dias de hoje. Nós estamos tendo nos dias de hoje muito egoísmo, nós temos pessoas gananciosas, a rebeldia está tomando uma boa proporção, e esta proporção ela não é diminutiva, ela é crescente. A violência, cada dia nós estamos nos informando de coisas terríveis que acontecem, né, nos 4 cantos do mundo. Eu não estou falando só do nosso país, é de uma maneira geral. A imoralidade, ela crescentemente vem ganhando fôlego. E também as notícias. Se nós acompanharmos os noticiários, se nós acompanharmos as informações que nos é chegada, elas mostram uma sociedade cada vez mais longe da presença de Deus. Hoje, nós temos muitas pessoas nos meios sociais que já não acreditam mais. Se você for procurar a fundo, analisar o passado dessa pessoa, já foram pessoas que já esteve inclusive envolvidas através do evangelho, mas por algum motivo algo os decepcionou e eles acabaram se afastando, se ausentando e deixaram a prática, e hoje veio uma grande dúvida e eles já não sabem mais em quem acreditar. Jesus, ele também, ele já havia, de uma certa forma, nos alertado. Lá no livro de Mateus, capítulo 24, e o versículo 12, ele diz assim: e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. É o caso que eu acabei de dizer agora.
A gente vê tantas coisas, nós sabemos de tantas coisas, chegam até o nosso conhecimento, coisas que nós desaprovamos. E estas pessoas, às vezes, perdem o ânimo e, de repente, ficam abatidas e deixam de lutar. Abandona o Evangelho, abandona Cristo, e isso aí é muito prejudicial. A humanidade, ela está colhendo dia a dia o fruto da sua rejeição a Deus. Parece que é como se fosse uma erva daninha. Dia a dia está crescendo, dia a dia está aumentando, parece tiririca. E por causa disso, o amor de muitos, está se esfriando. E as pessoas estão começando a questionar: quem é Deus? Aonde está Deus? Jesus se esqueceu de mim, ele não se importa mais comigo. E estas questões, com certeza, elas nos vêm nos dia a dia. Mas lá em Josué também está escrito: tenha bom ânimo, né? Tenha bom ânimo. Não vamos nos apartar do livro da lei, Josué 1, 8 e 9. Nós precisamos estar atentos a estas situações. Nós não devemos nos conformar com este mundo. Nós não devemos nos conformar com as coisas que estão acontecendo. Vamos ler Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12, um capítulo maravilhoso, e o versículo de número 2. Não é porque o mundo está assim, né, que devemos viver do mesmo modo, que devemos adotar a mesma situação. Temos que ser o sal da terra. Se o sal for demais, salga e não tem jeito. Se o sal for de menos, fica sem sabor, fica insonso. Então tem que ser na medida certa, né? Temos que ser o sal e a luz do mundo. A luz do mundo, quando nós estamos na luz, as trevas não se apoderam, nós conseguimos ver, enxergar, andar, trabalhar, mas nas trevas fica difícil. Está registrado em Mateus, capítulo 5, versículos 13 e o 14. Não devemos nós, por causa que estas coisas estão acontecendo, porque as coisas estão indo de mal a pior, perder essa esperança. Né? O caos, o mundo, as coisas como está, não muda de forma alguma a soberania de Deus. Deus, ele está deixando o homem trabalhar, está deixando o homem fazer segundo a sua vontade, ele não vai interferir. Mas isso não muda, não é dizer que Deus perdeu o controle, não é dizer que ele não tem o controle em suas mãos. Claro que ele tem, mas ele deixa para que o homem faça aquilo que lhe convier. Aquilo que ele achar que deva ser feito, ele faça, até que chegar o dia que esta ira vai ser tão grande que vai chegar até Deus, a ira de Deus vai ser tão grande que ele vai vir para mandar o seu filho para resolver esses problemas. Ele está no controle da história, Deus cuida dos seus, Deus cuida de tudo. Não pense em você que Deus perdeu o controle. Não perdeu, apenas tenha um pouquinho de paciência, de calma, espere com paciência, vá até lá o Salmo 40, espere com paciência. O que nós devemos fazer nesta situação? Nós devemos vigiar e manter a fé firme. A fé é o firme fundamento das coisas que não se veem. Lá no livro de Lucas, capítulo 21 e o versículo 36, né, está dizendo para que nós devamos orar e estar atentos e viver em santidade. Será que nós estamos fazendo isso? Será que as nossas murmurações não está sendo bem maior, não está sendo bem mais aplausível do que pedir a misericórdia? Será que, contudo, nós devemos murmurar? Será que a murmuração vai resolver algum problema? Não vai. Às vezes eu vejo as pessoas em filas, as pessoas em bandos, em grandes números, né, procurando depredar, procurando fazer justiça com as próprias mãos, se apoiando em leis, se apoiando nisso, naquilo e naquilo outro. Mas um dia a palavra de Deus diz que nada subsistirá, tudo será destruído. De que vai valer leis? De que vai valer ferramentas, algemas, grades, prisões, holocaustos? De que vai valer essas coisas?
A justiça de Deus, ela predominará todas as coisas, e a destruição, ela com certeza será eminente. Nós temos hoje que falar a verdade. A verdade é algo imprescindível, gente. Nós não podemos nos apoiar, né, com o pé em duas canoas. Enquanto as pernas estiverem firmes e uma juntinha da outra, nós conseguimos equilibrar em cima de duas canoas. Mas a partir do momento que houver um deslize e um abrir para cada lado, nós não vamos conseguir ficar dentro de nenhuma. Nós vamos cair no leito do rio. Então nós precisamos ter esta certeza de falar a verdade. Sim, sim, não, não. O que passar disso, né, é mentira, e a mentira é procedência maligna. O diabo é o pai da mentira. Então nós precisamos saber que mesmo nos tempos difíceis, mesmo que venha a nos trazer algumas consequências, nós precisamos de falar a verdade. A verdade, ela só dói uma vez, e a verdade, ela só dita uma vez, só uma vez. Aí as consequências que virá é só você manter a verdade. Agora a mentira, quando ela é utilizada, várias vezes ela é aplicada, e todos os momentos, todas as vezes, com uma versão diferente. Todas as vezes é uma versão diferente. Então, diga a verdade, trabalhe com a verdade. Lá no livro de Timóteo, né, 4:2, né, 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 2, está dizendo para pregar a verdade. Em tempo e fora de tempo. Insta pregando a verdade. Prega a verdade, Jesus vai voltar. Aí você me pergunta, João, mas quando Jesus vai voltar? Eu não sei. Não tem data prevista, eu já cansei de falar isso aqui nas outras edições que nós fazemos. Inclusive o pessoal da produção às vezes fala, João, mas você já falou isso, mas é preciso falar. Tem pessoas aí deixando data, tem pessoas aí deixando época, ano, e com isso aí muitas pessoas já tiveram grandes prejuízos por contar uma coisa que nós não sabemos, por falar algo que nós não temos certeza. Quem sabe disso é o Pai. Jeová, o grande Jeová Jireh, ele sabe. E Jesus hoje, que já está lá com ele, eu creio que saiba também. Mas quando ele estava aqui na terra, quando ele estava aqui como homem, para nos resgatar, passar pelo mártire, ele não sabia. Porque ele não ia mentir de forma alguma dizendo que ele sabia, não. Quem sabe é só o Pai sabe o dia. Foi o que ele disse. Então nós precisamos acreditar e falar a verdade. Agora, tem muitas pessoas que às vezes tornam o evangelho duvidoso porque fica merambulantemente procurando coisas para que possa falar, e não é verdade. Estas coisas não acontecem. Quando a profecia, quando o profeta falar algo verdadeiro, vai se cumprir na sua vida. Pode passar o tempo que passar. Pode ser que venha se cumprir até na sua velhice, mas há de se cumprir. Mas quando não se cumpre, quando não acontece, não é verdade, não é procedência de Deus. Desses, afasta-te. Lembra que eu falei lá no comecinho? Então, meus amados, nós precisamos apontar e ter certeza daquilo que nós estamos falando e dizer que a esperança de todas estas coisas é Jesus. A esperança não está no homem. Todo homem é falho. Todo homem é pecador. Todo homem está ao enfado de nascer, crescer, viver. Uns até crescem, né? Outros nem crescem, já nascem, outros já nascem até sem vida, né? Os imaturos. E aí, o que acontece? O tempo de validade nossa é Deus quem dá. O único que eu sei que de todas estas histórias ressuscitou, eu vou citar aqui bem rapidinho, para que esse trabalho não fique muito longo. O primeiro foi Lázaro. Lázaro, Jesus foi lá no túmulo, ressuscitou ele, o filho da viúva e outros mais lá. Mas todos eles voltaram a morrer. Todos eles participaram novamente da morte.
O único que ressuscitou e não morreu e vivo está, e o seu túmulo está vazio. Lá, se você for procurar, não tem osso, não tem vestígio, não tem nada, nada, nada que caracterize que tem parte com Jesus, que tem alguma semelhança com Jesus, foi Jesus Cristo. Ele ressuscitou, foi embora, foi assunto aos céus, como nós vemos aí, né? A nossa imagem de fundo. Ele ressuscitou, muitos viram ele subir, na assunção dele ao céu, os olhos viram, e muitos olhos, a multidão vai ver quando ele retornar. Quando ele estiver retornando também, todos verão, todo olho verá, e todo joelho se dobrará. Lembre-se disso. Então, não é uma história, não é um invento qualquer que nós estamos levantando aqui. Eu estou dizendo para vocês que um dia, eu não sei quando, afirmo mais uma vez, eu não sei dia e hora, mês, ano, não sei, mas Jesus vai voltar. E o dia que ele voltar, esteja preparado. O que é que nos espera, gente? O mundo, ele pode piorar, o mundo pode ficar muito mais difícil. Mas Jesus é a nossa rocha eterna, é a nossa rocha firme. Quem estiver com Jesus vai estar muito, mas vai estar muito, muito, muito bem mesmo. Lá em João 16:33 está escrito, ele nos deixou bem claro para que nós pudéssemos observar. Eu canso, o pessoal está falando ali, eu canso de dizer isso aqui nas nossas gravações. Tenho-vos dito isso, que no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. João 16:33. Nós vamos ter aflições. Nós não estamos aguardando aí a grande tribulação. Talvez parte dela até já tenha se iniciado, porque a coisa está ficando difícil. A coisa não está fácil. Estão ainda tentando, colocar aí uma cortina, tampar algumas coisas meias depredantes, mas não está fácil, gente. Não está fácil. Está difícil. E não adianta querer, porque o carro, a casa, eis que eu vou te dar isso, eu vou te dar aquilo, eis que você vai dar, porque o nosso Deus é o Deus da prosperidade. Mas vem cá, se Deus é o Deus da prosperidade, você quer algo mais valioso do que a sua salvação? Tem algo que se compara? Pensa aí, você raciocine, coloque-se dentro de ti e converse com o teu Espírito Santo e pergunte a ele, existe algo mais valioso do que a minha salvação? Jesus quer te salvar, Jesus quer te livrar do fogo do inferno, Jesus quer te livrar da onde o fogo não apaga e o bicho não morre. É isso que Jesus quer fazer, né? Mas o justo, meu querido, o justo ele vai sempre procurar viver da fé. Ele nunca vai olhar para as coisas dos outros, para os materiais ou os espirituais de outra pessoa e desejar de uma maneira cobiçosa, de forma alguma. O justo, ele vive pela fé. O justo, ele tem o seu testemunho. O justo, ele tem algo para contar que eu e você não tem. Porque o justo vive da realidade daquilo que Deus concede a ele. Se ele orar, Deus ouve a oração dele. Se ele pedir, Deus atende o pedido dele, ao contrário de nós. Se nós que não vivemos de acordo, em comunhão com Cristo, se nós orar, ele ouve a nossa oração. Claro que ouve. Mas se nós pedir, com certeza, ele não nos vai atender. Nós não somos obedientes, nós somos filhos rebeldes. Então, por que ele tem que nos atender? Então, pense, gente, medite. Qual é o pai que o filho pedindo alguma coisa, sendo um filho amável, sendo um filho obediente, o pai vai negar alguma coisa? Não vai negar nada. Não nega, não tem como negar. Mas se o filho for aquele filho ingrato, com certeza, o pai pode até, dependendo da situação, porque o pai sempre tem um coração bondoso, principalmente a mãe é muito mais bondosa, muito mais amorosa, carinhosa que o pai, pode atender ao filho. Mas se o filho for bom, amável, com certeza,
Ele não precisa nem espernear, nem precisa pedir muito. Só dele falar, pai, eu preciso disso. Ô filho, o pai vai providenciar para ti. Pode ser que ele não dê na hora. Possa ser que aquilo que o filho pediu, se pedir por Sedex, demora aí uns 3, 4 dias para chegar, mas o pai vai lá e compra. Agora, aquele filho ingrato, aquele filho que não está nem aí, com certeza, o pai não vai nem pesquisar onde é que tem o produto. Então, meu amado, olha, o que nos espera? O mundo anda em tribulação. O mundo anda, não é só aqui no nosso país, é globalmente. As coisas não estão fáceis, as coisas estão difíceis. É juízo e confusão, é julgamento e condenação. Dificilmente as pessoas que passam por este processo estão lá enganosamente. Dificilmente. Hoje, por qualquer coisinha, as pessoas entram em vias de fato. Em qualquer coisinha, uma discussão boba, as pessoas estão se agredindo. As pessoas estão tirando a vida um do outro e aí vão a julgamento. Ah, mas aí vem o arrependimento. Sim, mas se você vigiar e você orar, com certeza Deus vai nos dar condições de nós escaparmos, de nós fugirmos da aparência do mal. Mas se nós não praticarmos estas coisas e confiar no nosso braço, na nossa força física, no macarrão, no arroz, no feijão, no alimento que nós ingerimos, nós vamos sempre estar cometendo gafes, nós vamos sempre estar cometendo besteira. E isso aí nos leva à ruína, né? Isso aí só nos traz confusão. Para o crente, para aquele que obedece, para aquele que procura ler a palavra de Deus, para aquele que religiosamente estuda a palavra de Deus, as escrituras sagradas, ele tem mais condições de ser uma pessoa controlável. Eu quero deixar aqui para você, eu falei que as pessoas que assistissem até o fim, eu ia trazer uma revelação bombástica. Essa revelação bombástica, eu vou pedir para que você mesmo vá lá e descubra. Para que você mesmo vá lá e com os seus próprios olhos, né, com a sua própria visualização, você possa ler e contextuar o que está escrito em Mateus capítulo 5. O que está escrito lá em Mateus capítulo 5, as boas aventuranças. Você quer ser próspero? Você quer ser um vencedor? Você quer ser uma pessoa que vai ter controle sobre tudo que você vai fazer? Que você vai ter controle sobre todas as situações, mesmo que sejam situações caóticas que se chegarem até você? Leia e procure praticar o que está escrito em Mateus capítulo 5, sermão da montanha, as bem-aventuranças. Olha, meus amados, nós temos todos os ingredientes. O jornal de hoje, o jornal que você viu hoje, que você assistiu hoje, às vezes falaram de muitas coisas de ontem, de coisas que aconteceram ontem. Dificilmente vai acertadamente falar alguma coisa que vai acontecer amanhã. As previsões de amanhã é só Deus que sabe. Mas se nós lermos a palavra de Deus, igual eu já citei aqui, vários capítulos, em vários lugares, meus amados, há quantos anos que foi escrito estes livros sagrados? Há quantos anos que estes homens de Deus, através da inspiração do Espírito Santo, escreveram estas mensagens que hoje nós estamos lendo e são fatos que estão acontecendo hoje? As notícias de ontem que estão falando hoje é muito fácil. Eu vou esperar acontecer alguma coisa hoje para mim estar comentando amanhã. É notório, é fácil. Aconteceu já. Agora eu quero ver dizer com exatidão as coisas que determinadamente irão acontecer daqui. Não precisa muito não, daqui um mês. Quantas vezes nós estamos vendo aí as previsões astrológicas, as previsões atmosféricas que está dizendo aí, olha, a meteorologia está anunciando que vai chover, amanhã, essa semana vai ter chuva, essa semana vai fazer frio e não acontece nada. Não chove, não faz frio,
Não é verdade? Então, estamos possivelmente enfadados ao erro. Podemos errar, mas Deus, quando Ele determinou para que estas coisas fossem escritas, até hoje, tudo que foi escrito, tudo que se encontra no livro sagrado, não mudou nada. As coisas estão acontecendo e o mundo está indo de mal a pior. Para o crente fiel, vida eterna, mas vida eterna com Cristo. Nós precisamos de Cristo para desfrutar da vida eterna. E essa paz e segurança é só com Ele. É só com Ele. Ele veio para dar vida e vida com abundância. Mas o justo viverá da fé. E se ele recuar, a palavra de Deus diz: a minha alma não tem prazer nele. Leia lá em Hebreus 10:38. Não recue, não volte para trás, não retroceda. Não retroceda. Não perca tempo, insista, busque, clame ao Senhor pela misericórdia dele e com certeza Deus vai te exaltar, Deus vai te dar bom ânimo, Deus vai estar contigo aonde você estiver. Não se assente na roda dos escarnecedores, não faça isso, não faça isso. Examine a sua vida, você que está andando, longe, desgarrou da presença de Cristo, dá uma examinada. E você também, que está com Cristo, procure ver como é que as coisas do mundo está, como é que a roda, a roda do mundo está girando. Dá uma olhada para você ver, não está fácil não. Mas não se desespere, gente. Quanto mais escuro vai ficar o mundo, mais a luz de Jesus deve brilhar em você. Luz para o meu caminho e lâmpadas para os meus pés é a palavra de Deus. Viva com os olhos na eternidade. Creia que Jesus é altamente capacitado para cumprir tudo o que ele falou. Deus não é homem para que minta, e muito menos filho do homem para que se arrependa daquilo que ele prometeu. E ele disse que viria para, num tempo determinado, para buscar o que é seu, buscar a sua igreja. Aqueles que já dormem no Senhor ressuscitarão primeiro. Haverá ressurreição. E aqueles que estão vivos, que no caso, por exemplo, se ele viesse buscar a igreja agora, seriam arrebatados. Seriam arrebatados. Então, estas pessoas estarão com ele, aonde ele foi preparar este lugar. E Jesus falou: olha, para que vocês cheguem lá, creiam em mim, creia em tudo que eu estou dizendo, porque eu sou o único passaporte, eu sou o ingresso, eu sou o bilhete que os transportará, que dará condições para que vocês cheguem na presença do Pai. E qual é este bilhete? Chama-se Jesus Cristo de Nazaré. Ali quando ele disse: eis que eu vou preparar lugar, ele olhou para a cruz e falou: é ali que vai ser a preparação. É ali que vai ser o momento em que eu vou participar no holocausto e vou ser sacrificado. E quando houver derramamento de sangue, quando houver eu entregado a minha vida, essa humanidade estará sob os meus cuidados. E ele foi, carregou a cruz pesada, foi lá no Monte das Oliveiras, pregaram as suas mãos, pregaram os seus pés, levantaram a cruz, furaram o lado direito dele, e ele ficou ali até no momento em que ele entregou o Espírito ao Pai. Naquele momento ele preparou o nosso lugar. Naquele momento ele preparou a nossa salvação. Ele falou: consumado está. Então, meu amado, se você não sabia disso, lembre-se. Por isso que vale a pena você ficar conosco até o nosso finalzinho do vídeo. Eu sei que ficou um trabalho, uma edição longa, mas vale a pena. O que nós estamos falando é para que você e a sua família não venha se perder. E você terá prazer de dizer: eu e a minha casa servimos ao Senhor. Eu e a minha casa buscamos ao Senhor. Eu e a minha casa somos de Cristo. E todo aquele que confessa que Jesus Cristo é o seu Salvador, salvo será. Assim foi a nossa edição de agora. E com certeza, Deus vos abençoe, Deus os guarde, lhe livre de todo mal, que o grande amor de Deus, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a doce consolação do Espírito Santo
possa estar com todos nós aonde nós estivermos. Deus abençoe você e até a nossa próxima edição, em nome do Senhor Jesus Cristo. Muito obrigado a você que nos prestigiou até aqui.